Pessoal, é o seguinte, quando a gente começou com ozônio em 2005 para 2006, a gente também já tinha começado nosso trabalho lá no Bidigital Ring Test. E o Bidigital não tinha assim, uma sede própria ainda. Reunia lá na Associação Brasileira de Medicina de Acupuntura. Então, eu e o Cândido somos do time do Keitiro, e a gente ia dar umas aulinhas lá, sem nenhuma pretensão de querer dar uma aula aqui, né? Então a gente fez, naquela época, algumas resumo daquilo que a gente estava fazendo no consultório com relação como é que chama? Ozônio? Ozonoterapia. Tá. Então, a gente estava preocupado mais com dor. Eu não fazia tratamento sistêmico de nada, não só tratava dor, porque eu tinha ensinado a homeopatia para o Cândido e ele tinha me ensinado dor. O Dr. Vangui, ele foi um dos responsáveis da ocidentalização da medicina tradicional chinesa. Foi um dos maiores tradutores daqueles livros célebres da medicina chinesa, e esse senhor viveu a Guerra da Coreia inteirinha com uma agulha na mão. Você imagina o que esse homem sabe. E ele é um dos responsáveis dessa ocidentalização. Mas nosso negócio era falar sobre ozônio. Então, tudo que nós tratamos no consultório, eu e o Cândido, a gente segue essa linha aqui, ó: intoxicação, infestação, nutrição, autohemoterapia e ozonoterapia. A gente usa intoxicação porque todo mundo está intoxicado, ou com metal ou com agrotóxico. Infestação, foi falado várias vezes por todos que passaram por aqui, que toda doença tem um micróbio junto, seja ele qual for. Nutrição é aquela de sempre, né? Tirar os alimentos que nos atrapalham o nosso metabolismo, etc. Autohemoterapia, o doutor já falou hoje, a respeito do Dr. Luiz Moura, o trabalho todo que ele fez. E a ozonoterapia, que foi a aula de hoje inteirinho. Que o ozônio já foi definido, a produção do ozônio também, né? O que acontece? As vias de aplicação, que são todas as vias já repetidas exaustivamente hoje na aula. O efeito do ozônio, também todos os slides já foram passados a respeito disso. Vamos tocando aqui. Indicação da ozonoterapia, todas as especialidades médicas dá para se usar o ozônio. Aqui a gente deu maior ênfase nas patologias que tratam mais com relação à dor, né, que apresentam mais a dor. Material utilizado, aquelas seringas de 5, 10, 20, 60 ml. As agulhas, todo mundo fica perguntando que agulha que usa para isso, para aquilo. Todas as agulhas, depende daquilo que você vai infiltrar, tá certo? Na Itália, por exemplo, o pessoal da Itália, eles não dão anestesia. Eles não se preocupam com isso. Eles vão infiltrar qualquer região da gente, eles já vão com a agulha grande, sem anestesia, e já infiltram o ponto de dor, ou aquilo que eles querem infiltrar. Aqui no Brasil, nós não temos essa cultura, ninguém gosta de sentir dor. Então, a gente usa água para injeção, xilocaína 1% sem vasoconstritor. A gente pega 1 ml de xilocaína com 4 ml de água para injeção, usa essa agulhinha, essa agulha pequenininha aqui, junto com essa seringa, tá? E faz um botãozinho na pele, usa 0,1, 0,2 no máximo na pele, bem superficialmente. Ali a gente coloca a agulha que a gente quiser e atinge o ponto que a gente quer para aplicar o ozônio. Esse aqui é um aparelhinho que o Cândido usa até hoje, nós compramos juntos também, viu, professor? Compramos juntos. Estou gostando de ver. Esse é um aparelho Ianco, eu tenho esse, que é do meu consultório, e tenho esse aqui também, né? E quando a gente começou, era uma coisinha assim, agora a coisa cresceu. Isso aqui, que é o interessante da respiração. Ó. Aliás, esse azeite aqui é um azeite esporão extra virgem, muito bom esse azeite. Para usar a respiração. Quando a gente quer limpar as coanas, alguém que tenha sinusite, que tenha rinite, que tem infecção, inflamação das vias respiratórias altas, a gente usa esse sistema. E o ozônio passando pelo azeite, ele não irrita as nossas vias respiratórias superiores. Aqui essa senhora usando
aquilo que foi mostrado do estetoscópio, ali. O aparelhinho liga, entra o ozônio dentro da água, faz ebulição, sai no esteto e entra no ouvido. É ótimo para zumbido, pessoal. Os pacientes que estão iniciando o processo de zumbido no ouvido, rapidamente desaparecem. Otite, para tratar qualquer coisa de ouvido, é muito bom esse tratamento e rapidinho. Isso aqui eu estou injetando um joelho, né? Estou infiltrando um joelho, fazendo uma anestesiazinha. Naquela época a gente infiltrava a parte medial do joelho. Depois nós aprendemos que a lateral é a mesma coisa, desde que o paciente movimente a perna após a infiltração. Aqui eu já fazendo a infiltração do ozônio. Esse senhor é o patrão daquele paciente que está com câncer que eu falei hoje cedo. Tá? Esse senhor, olha o tamanho ele é alemão, chama Oscar Berggren. Ele levou, quando ele tinha 30 e poucos anos, ele foi mexer numa caixa de força dentro da empresa dele, ele tem 2.300 funcionários. O revestimento de todos os veículos fabricados aqui na América do Sul, o revestimento parte é dele. Ele é muito rico. E ele é um benfeitor, que ele está procurando uma casa para a gente montar uma clínica para tratar doenças crônicas. Tá? Vai oferecer isso para a gente. Então a coluna dele era inteirinha machucada. Então eu infiltrava tudo, ó, pontinho por pontinho. Estão vendo aqui? Ó? Olha como é que eram as costas dele. Dá para ver a diferença, né? Eu não tenho de hoje, porque a coisa foi andando, foi passando, mas era assim. Aqui eu só estou infiltrando. Você pode infiltrar qualquer região das costas, você pode fazer a infiltração o paciente deitado e vocês vão ver no outro paciente o paciente sentado. Qualquer posição a gente pode infiltrar. Aqui numa outra posição, na região torácica, aqui na região cervical dele, na base da região cervical, onde ele tem um trauma muito grande, que ele tem uma cicatriz, que a inervação correspondente, ele tem uma sensibilidade no esôfago, que ninguém descobre o que é. Aí a gente descobriu essa cicatriz, começamos a infiltrar essa cicatriz, desapareceu esse processo dele. Ele andou o mundo inteiro atrás disso aí, não conseguiu resolver. Quando a gente faz uma infiltração, aqui eu fiz dos dois lados, dá para ver a hiperemia que ficou aqui, ó, tá vendo? Fica avermelhado, é assim que fica a região infiltrada que a gente coloca o ozônio. Esse é o jardineiro dele. Ele falou, pior, meu jardineiro não quer trabalhar mais para mim, ele é muito bom jardineiro. Esse senhor chegou lá desse jeito. 72 anos. Olha como é que ele estava. Olha a mão dele. Depois eu vou fazer comparativamente as fotos para a gente ver a evolução. Tá? Olha a mão desse senhor. Olha o faces dele. Esses eram os pontos de dor que ele tinha. Ele tinha 4 pontos dolorosos à esquerda e 1 ponto à direita. Eu ia infiltrar onde ele tinha um ponto doloroso. Tá? Aí essa já é uma infiltração sentado. O outro a gente viu deitado, aqui ele está sentado. Eu fazendo o botãozinho de anestesia e aqui eu infiltrando ozônio. Nesse senhor, naquela época, eu infiltrava 60 ml em cada ponto. É um absurdo isso. Tá? Ele suportava bem. Ele tinha aquele levantamento da perna dele que ele não conseguia fechar, era por causa da articulação coxo-femoral. Essa é a aplicação, é a posição da infiltração do ozônio coxo-femoral. Você pega o maior ponto de dor, faz a perna fletida, no maior ponto de dor, você chega com uma agulha longa, hoje nós estamos usando a 80/40, que é mais longa, e a gente chega lá. Esse aqui é o que ele tinha, eu transcrevi aqui, para ver. Vamos ver aqui na conclusão. Ele tinha tudo isso aqui na coluna. Abaulamentos fiscais, profusão de estenose do canal vertebral. A gente não espera curar isso aí, né? Não tem cabimento. Como é que você vai curar isso? Depois na quarta aplicação, olha como é que ele estava.
Quarta aplicação, pessoal. A mão dele. Dá uma olhada. É impressionante a recuperação geral do paciente. Tá? Eu só fiz ozônio naquele lugar lá onde que ele estava com dor. Não fiz sistêmico, nem fazia na época. Tá? Só infiltração naquele local. Olha como é que ele ficou. Olha o faces dele. Esse é o ozônio. Isso são quantas aplicações? 4. A quarta aplicação. Uma por semana? Uma por semana. Um mês de tratamento. Mês de tratamento. Tá. É impressionante, né? Essa é a Lara, minha neta. Tirei o leite, né? Entendeu? Sempre intoxicação, desintoxicação, desinfestação, nutrição. Se fizer uma coisa isolada, funciona. Demora demais o negócio. Se você fizer essa sequência aí, dá para tratar tudo rapidamente. Isso aqui é a Lara, minha neta. Parabéns. Obrigado. Desgraçou a minha vida. Eu sei como é que é. Essa é uma frase, não é do Dr. Vangui, é de um psiquiatra chamado Inácio Ferreira também, que eu achei muito bonita e na época eu coloquei aí. Só isso, professor. Muito bom, só isso não, muito importante. Parabéns. Responde perguntas aí. Responde perguntas. O pessoal deve ter alguma coisa para perguntar para você aí. Pois não. Na parte que você tem mais matéria, na parte lombar, você usa uma agulha mais profunda, tá? 0,30 por 70, tá? Se a pessoa é magrinha, você usa 0,25 por 70. Você vai vendo aonde você quer chegar, tá? Às vezes é importante a gente querer chegar bem próximo à raiz. Você vai palpando a raiz, onde sai a emergência da inervação. Principalmente no ciático. Quanto mais próximo a gente tiver, é melhor. Tá certo? A concentração, nessa época aí, eu usava 18 gamas, 20 gamas, que é um absurdo. Por cada aplicação. Hoje nós estamos usando 5, 7, 9, por cada aplicaçãozinha. Tá? Na região lombar, nós temos usado cada ponto 30 ml, a 5 a 7 gamas. Tá? E na região cervical a gente usa 10 a 20 ml na mesma concentração. Intraarticular, eu ainda continuo, o Cândido já está usando bem menos, ele está usando 5 a 7 intraarticular, eu continuo na escola italiana usando 15 gamas e 15 ml por articulação. Coxo, no ombro e no joelho. Tá? Depende da situação da pessoa. Se o cara chega carregado lá, você tem que fazer 2 vezes por semana, né? Não, tudo concomitante, tá? Tudo concomitante. Articular, toda articulação a gente faz intraarticular. Ombro, qualquer articulação. Tranquilo. A gente usa aquela agulha pequenininha, a 1330, que é a agulha de insulina. Eu gosto dessa agulhinha, porque a articulação é muito pequenininha. E 2, 3 ml de ozônio é suficiente numa pequena articulação. Por exemplo, se o indivíduo tem artrite reumatoide, tá certo? E ele chega no consultório com muita dor, né? O que a gente faz? A gente pode infiltrar todas as articulações dele. Todas, sem exceção. A articulação que ele tiver, ou seja, na mão, por exemplo, você não precisa fazer a infiltração aqui nas articulações. Você faz aqui na mão, onde tem espaço, o ozônio cresce aqui. Aí com a mão você empurra ele para os dedos. Igual você viu igual César foi feita fazendo. aquela massagem do Zé de Felipe, que ele fez, daquele tipo você faz. Tá? Mas é isso aí. Gente, é muito fácil, só para vocês terem uma ideia. Essas meninas aqui, elas foram lá, eu tenho um ambulatório na periferia de Campinas, que a gente trata o pessoal carente lá, e elas foram lá. Elas viram a gente fazer, fizeram um pouquinho lá, chegou aqui, já comprou o aparelho, já levou para Juiz de Fora e já estão trabalhando com ozônio. Não tem dificuldade, é só ver.
Você vê alguém fazer, você faz, não tem problema. Eu estou às ordens, toda sexta-feira à tarde eu tenho um ambulatório lá em Campinas, que eu atendo esse pessoal. Não tem hora para começar, não tem hora para terminar, porque tem que atender todo mundo que está lá. Isso. Alô. Alô. Eu aprendi muita coisa com o Pioli e também ensinei muita coisa para ele. E quando ele foi para Campinas, por insistência minha, eu falava, tem um espaço para você lá, etc. A gente conseguiu, se conheceu fazendo a especialização em acupuntura aqui na Unifesp, foi em 99. Bom, e durante esse período, cada vez que tem algum congresso, alguma coisa, Pioli, vamos fazer esse, vamos fazer aquele, vamos fazer... Porque ele não queria fazer mais nada, entendeu? Ele era um homeopata, aliás, era cardiologista e tinha realmente um resultado muito interessante. E a gente foi progredindo, até que eu ensinei o Pioli a fazer injeção, porque ele não queria mexer com agulha. Eu falei, Pioli, você tem que começar a tratar dor crônica, você tem que começar a fazer algumas coisas interessantes. E eu, como sou anestesista, eu sempre uso a mínima dose possível na anestesia nos pacientes que eu ainda faço anestesia. Pretendo parar esse final de ano próximo. No ozônio foi igual. Então, quando eu fui naquele congresso lá em 2005, que aquele Lamberto Rey mostrou aquele slide, eu falei, eu vou usar o mínimo possível. Ainda assim, o mínimo que eu usava era 9 gamas, que esse meu aparelhinho da Yanko, ele dá várias opções, até 1 gama ele dá. E por que eu comecei a fazer assim? Porque eu sempre tinha assim, receio da complicação, porque eu não conhecia, na época, o que eu conheço hoje sobre ozônio. E hoje eu aprendi mais ainda. Então, eu sempre usava muito pouco. E é interessante porque usar pouco dói menos e funciona igual. Então, para a gente fazer essas infiltrações periarticulares, essas infiltrações, esses pontos dolorosos, que tem uma coincidência de 71% com ponto de acupuntura. Olha que coisa interessante. O resultado é muito melhor. E a gente não imagina se a gente também não vai estar atuando nos canais de energia. Eu tenho certeza que sim. E você usa o Bidort para identificar o ponto de acupuntura e fazer? Não. Não. O ponto que dói eu infiltro. Só que, coincidentemente, tem um trabalho muito bom, um trabalho antiquíssimo de uma doutora americana que foi médica dos Kennedy. Ela tem um livro de Myofacial Trigger Point. Excelente. E ela mostra essas coisas todas. Por quê? Por que a gente tem que infiltrar aonde está doendo? Porque é lá que a energia está estagnada. Então, quando você infiltra, você vai fazer com que isso se desfaça e vai funcionar de uma forma tranquila. Como é que funciona a acupuntura? Essa, para mim, é a maior explicação que existe. O canal de energia que existe ao longo do corpo como um todo, ele vai se estagnando e a gente, numa forma comparativa, imaginaria que fosse um rio em que o fluxo de água está diminuindo. Então, tudo quanto é galho, folha, tal, vai enroscando. Enroscando aonde? Nas curvas do rio, que são as nossas articulações. Como é que a acupuntura funciona? 2 formas. Ou você aumenta o fluxo, você aumenta a drenagem. Então, você ou estimula, ou você ceda. E aí, o canal de energia passa a funcionar de uma forma correta. A acupuntura funciona assim. Agora, se você imagina usar ozônio num ponto desse. Então, é uma coisa assim que realmente tem lógica. Nunca vi ninguém falando sobre isso. Eu que imagino que seja dessa forma. Agora, realmente, o detalhe é que não precisa muito. Você imagina aquele senhor que o Pioli infiltrou vários pontos, se você vai fazer uma concentração elevada, né, ele vai sentir muita dor, porque ali ele usou agulha de insulina e não infiltrou ponto por ponto para fazer a injeção do ozônio depois. Não tem necessidade. Então, outro detalhe importante que ele esqueceu de citar, dor de joelho, não pode esquecer de um detalhe importante que é a inserção da pata de ganso. Tem uma dor lá muito significativa, que é extremamente superficial, que se confunde com dor na articulação. Então, palpa o ponto doloroso e infiltra o ponto doloroso. Não importa onde seja. E, insistindo naquele detalhe, eu sempre uso doses baixas. Porque a chance de complicação, embora seja muito rara, vai ficar mais rara ainda. Então, essa é a informação que eu gostaria de dar para vocês. Não, aquelas passíveis são 0,0007, né?
Embora, ó, vou te dar um exemplo. Sempre quando trata colega é um problema. Quarta-feira, infiltrei um colega que está pesando uns 150 quilos, que tem uma espondilolistese. Segunda vez que injeto nele. Infiltrei com aquela agulhazinha 13 por 4,5, uma agulha de insulina, um pouquinho de anestésico do local diluído, peguei uma agulha de raque, tá, para chegar aonde precisa, porque essa 13 a 30 por 7 não vai ser suficiente. Comecei a injetar, ele teve uma tontura, sabe? Quase quer deitar, eu te seguro, tá? Não, já estou melhorando, tal, não sei o quê. Sem dúvida nenhuma, eu devo ter pego alguma via simpática, devo ter pego algum segmento lá que provocou essa sensação, entendeu? Porque mesmo que você aspire, às vezes não vem nada, né? Eu sempre aspiro, tá? Embora se você injetar num vaso, concentração baixa, eu estava fazendo 5 gama, tá? Não vai ter complicação alguma, a gente faz 40 na veia direto, tá? Mas ainda assim tem um detalhe importante. Quando você vai injetar lombalgia ou dor supraescapular, tem um pontinho de acupuntura chamado aqui VB21, precisa tomar muito cuidado, porque quando toca no ponto, se você injeta, até a agulha de acupuntura pode provocar isso, dá uma lipotímia. Esse paciente teve isso. E quando a gente toca no ponto doloroso, a chance de acontecer a lipotímia é muito maior. Então, são detalhes que... Só que é médico, né? Sempre quando vai tratar de médico, tem chance de ter alguma coisa que normalmente não acontece com os pacientes não médicos, né? Mas ele já saiu melhor. Saiu melhor. E vai melhorar mais, eu tenho certeza. Tenho certeza disso. Então, são detalhes, né? O nasal? Então, não, você coloca um fluxo lá que tem um pouquinho mais significativo, aí usa em torno de 20, 30 gamas por aí, que o azeite vai filtrar. Eu não uso no dia a dia essas coisas, viu? Um segredinho. Acúfeno, ronco. Tem um plexo aqui que chama plexo pterygoideu superficial. O Mólica descreveu isso. Você injeta 2, 3 ml nesse ponto, melhora a dor de ouvido, melhora a sinusite, melhora ronco, melhora uma porção de coisa. É muito interessante. Outra coisa que se fala é usar ozonioterapia. Um detalhe mais importante, gente. Vai tratar paciente com dor crônica, se tem artrite, artrose, não importa. Pergunta se tem micose na unha. A incidência é altíssima. Aí vão usar óleo ozonizado. Segredo, não existe coisa melhor do que urina. Cada vez que o paciente urinar, manda colocar uma gotinha de urina na unha. Cura, o paciente chega tomando lá cetoconazol, sabe, aquelas coisas que acabam com o fígado, né? A urina vai curar. Criança com otite, xixi. Se for homem, você manda urinar no dedo. Não adianta, sabe por quê? Espalha, mas assim, oriento, é interessante isso. Eu falo assim, urina num cotonete, cada vez que você urinar, passa uma gotinha em torno da unha. Vai curar. O óleo ozonizado cura também, mas a urina funciona melhor. Não cheira, a urina só vai cheirar depois que ela tem contato ambiente com as bactérias que estão no solo, né, no chão. Urina é um antibiótico natural. Existe congresso de urinoterapia, não sei se vocês já ouviram falar. E se orienta paciente com patologias graves, até cancerosas, eu não faço isso, a tomar urina. Uma tremenda defesa do organismo. Aquele grande lutador brasileiro, o Lyoto Machida, você viu? Sabe, você acompanha MMA? Ele toma urina, própria urina. Da urina, né? Dia 15 de fevereiro, eu operei a catarata do olho direito. Cada vez estão se operando mais cataratas mais precocemente, porque é muito mais fácil e realmente o resultado é melhor. O do médico receitou antibiótico pós-operatório. Eu pinguei a urina. E eu não sei se vocês prestaram atenção, a hora que eu estava fazendo a aplicação no joelho, vocês perceberam que não tinha luva e não tinha campo. Tá? Mexer com ozônio não precisa isso. Porque ele desinfeta por si mesmo. A primeira aula de ozônio que você tem na BOS, está escrito lá, ele é 10.000 vezes mais bactericida do que o cloro. Então, vocês viram lá eu no ambulatório. Não uso luva, não uso nada, infiltro tudo. Só troco agulha e seringa, o resto, entendeu?
Nem quando eu vou fazer autoemo. Se eu já pego uma veia, eu vou fazer autoemo, eu já tiro aqui, não troco a agulha, já injeto na pessoa direto. Não uso luva, não uso, você viu lá, ué. Não uso, tá? Despreza o ozônio. É outra coisa que o pessoal está em dúvida. Você vai fazer a pequena autohemoterapia, né? Que são 5 ml de gás, 5 ml de ozônio. Está mudando isso, está passando para 3 ml de sangue e 3 de ozônio. Então, estão mudando isso aí. Bom, vamos pôr 5 e 5. Pega uma agulha de 10, uma seringa de 10, põe 5 ml de ozônio, tá certo? Não vai pôr o sangue antes, põe o ozônio antes. Pega a veia, tá? Aspira 5 ml. Não precisa fazer hemólise de nada, porque a hora que você já está puxando o sangue, você já está fazendo ele entrar em contato com o ozônio que está ali. A hora que você puxou o 5, já não tem mais ozônio ali, já está reagido com o sangue. Não lembra que o professor falou que ele é muito rápido, ele reage muito rápido, ele tem uma reação imediata. Aí você levanta, põe o bisel da seringa para cima, o gás que está em cima é oxigênio, não tem motivo para você, é doloroso isso aí. Você joga isso fora e injeta só o sangue, só isso, tá? Quando eu faço injetar, eu uso 30 gramas, tá, para fazer essa pequena autoemo. O que eu queria falar que pois não. Existe. Não, meningite não. Não vi descrito ainda, eu não li o protocolo desse último livro inteirinho. Existe intradiscal, entendeu? Interdiscal, na substância que fica no disco interepifisário, existe. Agora, meningite é o peróxido de hidrogênio, ó. Tá. Uma e a bolsa, né? Que a gente usa muito a bolsa. A bolsa que eu queria falar, essa bolsa que apareceu no trabalho do senhor, ela tem uma pressão negativa para puxar o sangue já, etc. É uma bolsa que vem da Alemanha, é de vidro. Para nós aqui, ela custa cara, e você tem que ser muito ágil e rápido para fazer isso, para fazer toda essa manobra. O que a gente usa? A gente tem a Baxter, é uma produtora de Ringer lactato, soro glicosado e soro glicofisiológico e soro fisiológico. Ela é siliconizada. Então, aquele plástico que vem, esse soro, ele não é degradado, ele não é corroído, ele não é agredido pelo ozônio. Então, a gente compra esse soro. Só para vocês terem uma ideia, o quanto eu faço isso no consultório, eu comprei 120 frascos de soro agora, chegou essa semana. Daqui 2 meses não tem mais nada. Você joga o soro fora, você pega um equipo de transfusão, encaixa no soro, ele tem uma saída e uma entrada, você encaixa na entrada, na saída. Depois, você pega uma torneira de 3 pontas, de 3 bicos, agrega no equipo, na outra extremidade do equipo, você pega uma seringa de 60 ml, pega 0,5 ml numa seringa de insulina, a gente pega de anticoagulante, de heparina sódica, 0,5 ml, e coloca dentro dessa seringa de 60 ml, e acopla na torneirinha do meio daquela torneira de 3 pontas. Na outra extremidade, você vai pegar o scalpzinho, vai pegar a veia do paciente. Pega a veia, você vai acoplar na terceira ponta que ficou livre da torneirinha. Tá certo? Aí, você dirige